Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou fazer uma correção brevemente aqui na avaliação que a gente já fez. Então eu estou abrindo o formulário e com isso a gente vai responder rapidamente algumas questões ali, algumas dúvidas que vocês possam ter dentro dessa avaliação, certo? Então vamos começar. Então essa era a avaliação, eu vou fazer uma correção muito rápida aqui para dar um entendimento de vocês, de como vocês poderão fazer depois o encerramento dessa primeira etapa do curso. Então, a primeira pergunta lida com os filósofos pré-socráticos. Eles eram também conhecidos como, então a gente tem que pensar, primeiros crentes, virtuosos, espíritos ancestrais, filósofos da natureza, pesquisadores do desconhecido. Isso está num dos primeiros textos dos pré-socráticos, onde eles são reconhecidos como filósofos da physis. Logo, ele vai ser então um filósofo da natureza. Isso fica já mais fácil, mais enfático nesse sentido. Então, filósofo da physis, filósofo da natureza. Essa é a resposta correta, então, dessa primeira questão. Então, filósofos da natureza. A questão 2, o pensamento filosófico tem origem na Grécia, pois é com esse povo que se originou algumas características que permitiram o surgimento desse estudo. A ideia de liberdade tem ligação com qual característica? Então, se a gente for ver o texto de como se formou o pensamento grego, a gente vai ver que para os gregos a ideia de liberdade ela está ligada diretamente com a ideia de política. Então, no momento que a polis se formou, criando um ambiente político mais democrático, a partir disso surgiu então a ideia de liberdade. Nesse sentido, então, qual que seria dessas opções a alternativa mais correspondente a essa ideia de liberdade? A poesia pode ter feito o seu trabalho, mas não é a principal base, nem a religião. A ciência ainda estava no início do seu caminhar, então não existia ainda uma ciência, e dogmas fixos, quando a gente imagina dogmas fixos, já não existe então um pensamento livre. Então a alternativa correta seria condições sociopolíticas. Essa questão envolvendo um pouco a ideia de um filósofo pré-socrático. Então, a música, como tal,